Bíblia aí e abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16 em diante. Se você está frequentando essa comunidade e deseja ser membro dessa comunidade, nós teremos a partir de janeiro o nosso curso de novos membros. Tivemos um bate-papo muito agradável com algumas famílias que estão frequentando a nossa igreja, que já são os candidatos ao curso para janeiro. Tivemos um bate-papo agora nessa última sexta-feira. E se você está frequentando essa comunidade e deseja se tornar um membro, fique atento, porque em janeiro, provavelmente na segunda semana, nós já anunciaremos o nosso curso para novos membros da comunidade cristã Semear. Achou aí Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais sob lei. Ora, a obra da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Amém? Feche seus olhos, querido, e ore. Peça a Deus que fale contigo. Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor, proveitosa para o nosso ensino. Cremos de verdade que Deus fala através da sua palavra. Então ore e peça que o Senhor fale contigo. Pai Santo, muito obrigado por podermos hoje, num dia de ceia do Senhor, compartilhar a tua palavra com os nossos irmãos. A tua palavra é viva e eficaz. Senhor, é ela que nos fortalece, ela é bússola, ela é lâmpada para os nossos pés. Em tempos tão tenebrosos, Senhor, em tempos tão difíceis, nós precisamos ouvir a tua palavra e sermos orientados por ela. Senhor, fala com aqueles que estão aqui, fala com aqueles que estão em casa, alguns irmãos viajando, Senhor, outros que não puderam estar presentes, mas que acessam esse culto. Pode ser, Senhor, que daqui a alguns dias alguém tenha acesso a essa mensagem gravada, Senhor, no Facebook, e quando essa pessoa, em qualquer momento, em qualquer tempo da sua vida, acessar essa mensagem, ela também ouça a tua voz, Senhor. Faz essa mensagem chegar no coração do necessitado. Faz essa mensagem, Senhor, falar forte ao nosso coração nessa noite, para louvor e glória do teu nome. Assim eu lhe peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, a carta aos Gálatas é uma carta que Paulo escreve para a correção dos irmãos da Galácia. Ele escreve essa carta porque os irmãos que habitavam a Galácia estavam sofrendo um ataque de judaizantes, ou seja, pessoas que não estavam discernindo o que de fato era o cristianismo e queriam fazer do cristianismo uma extensão do judaísmo.
anulando assim a graça de Deus, fazendo com que o cristianismo nada mais fosse do que uma mera evolução do judaísmo, obrigando assim os irmãos da Galácia a se circuncidarem, a guardar os mandamentos e todas as regras judaicas, para que eles pudessem se entender salvos, eles deveriam praticar todas as obras da lei. Então Paulo escreve dizendo aos Gálatas que eles não precisavam dessas coisas, que eles foram salvos em Cristo Jesus e que eles não estavam mais debaixo da lei, que eles tinham liberdade em Cristo Jesus e que essa liberdade precisava ser bem compreendida, porque liberdade na graça de Deus nunca foi libertinagem e nem tampouco direito de pecar. Muito pelo contrário, aquele que é alcançado pela graça de Deus vive ou deve viver de tal forma debaixo do amor do Senhor que cumpra todos os mandamentos sem a necessidade de ficar se preocupando com eles. Nós, por exemplo, que andamos dentro das leis brasileiras, nós não estamos preocupados quantos anos de cadeia pode pegar um homicida. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui fica pensando qual é a pena maior, se é matar alguém a tiro ou se é matar alguém a facada. Porque nós não nos importamos com a lei, porque nós não queremos viver na marginalidade. Então, para aqueles que vivem dentro de uma vida correta, a lei não lhe importa, uma vez que ela não é contra nós. Então Paulo vai orientar que aquela proposta que está surgindo, judaizante, não é de Deus. Que o Evangelho, não precisamos tirar nada do Evangelho e nem acrescentar nada no Evangelho para vivermos uma vida plena com Deus. O Evangelho é suficiente. O anúncio da graça salvadora, a justificação pela fé é suficiente. A graça de Deus nos basta para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é uma carta de correção, é uma carta de repreensão. E lá no capítulo 5, no versículo 16 em diante, Paulo apresenta uma verdadeira guerra, que é uma batalha que nós vivemos. A guerra que Paulo chama aqui, a luta, a disputa entre carne e o espírito. E aqui nós precisamos entender alguns termos. Disse esses dias, eu acho que quinta-feira, nós precisamos compreender que Paulo, quando fala de carne, diferente do que muita gente pensa, Paulo não está falando de corpo. Paulo não está falando de matéria. Esse pensamento dualista de que espírito é bom e carne é ruim, não é bíblico, não é cristão, é filosófico, é platônico. Cristo não trata a carne como algo mal, matéria como algo mal. Nós não somos, como disse aqui na quinta-feira, um espírito que habita em um corpo. Nós não somos um corpo habitado por uma alma. Nós somos seres humanos criados por Deus e nós somos completos. Então, tanto o nosso corpo como a nossa alma devem glorificar a Deus. E no Éden, quando o homem caiu, o corpo foi tão afetado quanto a nossa alma. E então, quando Paulo fala de carne, Paulo está aqui falando de natureza humana caída. Então, para você entender um pouquinho melhor, vamos voltar os nossos olhos e o nosso pensamento para Gênesis. Deus criou o homem, e quando cria o homem, sopra nas suas narinas o fôlego da vida e o faz alma vivente. Este homem que Deus cria é perfeito, é a humanidade, criado para a glória de Deus. Lá no Éden está a obra-prima do Senhor, que Deus cria a sua imagem conforme a sua semelhança para a sua glória. Mas o homem cai, e quando o homem cai, ele é afetado pelo pecado. E ao ser afetado pelo pecado, ele é totalmente corrompido.
ele passa a ser totalmente afetado por essa queda. Por isso nós envelhecemos, por isso nós adoecemos, por isso nós temos ciúmes, por isso há tanta desigualdade social, por isso nós brigamos tanto, por isso há tantos problemas entre nós, porque o pecado afetou a humanidade de forma plena e total. Então aquilo que foi criado para a glória de Deus, agora afetado com o pecado, passou a ser a inclinação para o pecado. Uma natureza. Então qual era a natureza do homem criado? Era uma natureza para a glória de Deus. Era uma natureza que se relacionava com Deus. Era uma natureza que almejava por Deus. Era uma natureza que tinha prazer na presença de Deus. Era uma natureza que andava em espírito. Mas quando o homem cai, essa natureza é corrompida. Essa natureza é plenamente afetada. E nós vemos isso, por exemplo, no primeiro encontro de Deus com Adão no pós-queda. Quando o homem cai, esse homem que tinha prazer na presença de Deus e prazer se encontrar com Deus na viração do dia, quando ele cai, a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. Deus vem ao jardim, como sempre vinha, e era um momento prazeroso para o homem, o encontro da criatura com o seu Criador. O homem almejava por esse encontro, mas depois da queda, o primeiro encontro, Deus encontra o homem escondido e pergunta a Adão: por que você está escondido? Ele diz: eu ouvi a sua voz e tive medo, porque estávamos nus. Então, o pecado afeta a comunhão do homem com Deus. Então, essa nova natureza não tem comunhão com Deus. A natureza caída, o que é chamado aqui por Paulo de carne, é a natureza humana. Essa natureza é a natureza afetada pelo pecado. Então, essa queda afeta a relação do homem com Deus. Essa queda, ela afeta a relação do homem com a sua esposa. Porque começa um jogo de acusação. O homem passa a culpar a mulher pela queda. E a mulher tem culpa, mas a pergunta é: onde estava Adão enquanto a mulher desobedecia a Deus? Ou seja, o homem também tem culpa. Afeta a relação entre a família. O pecado afetou a relação entre a família. E quanto mais longe de Deus o homem está, mais a família é afetada pelos efeitos da queda. A queda afetou a relação entre irmãos, porque Caim passa a ter ciúmes de Abel e passa a se comparar com Abel, e porque é diferente de Abel, sente desejo de eliminar Abel da face da terra, para não ter mais essa comparação, e acaba cometendo o primeiro homicídio. Então o pecado afetou a relação entre irmãos. O pecado afetou a relação entre seres humanos. Então tudo que a Bíblia vai chamar de carne é essa natureza, que é contrária à lei de Deus, que é contrária à presença de Deus, que é contrária ao propósito de Deus. É isso que a Bíblia chama de carne. E Paulo então diz que há uma luta entre a nossa antiga natureza, essa natureza que nós herdamos dos nossos pais, essa natureza com a qual nós nascemos e que morreríamos com ela se não fosse intervenção divina, e a nova natureza que nós recebemos. O que Paulo então chama de andar no Espírito? Paulo chama de andar no Espírito essa natureza, essa nova natureza que nós recebemos na nossa conversão. Essa oportunidade que nós temos de não sermos mais escravos de nós mesmos. Quando nós ainda não conhecíamos a Cristo, nós estávamos presos a uma natureza pecaminosa. De forma que, ao pecarmos, nós fazíamos aquilo que era natural para nós. E nós não conseguíamos dizer não para o pecado, porque nós estávamos mortos no pecado. É natural para o pecador pecar,
Nós estávamos debaixo de uma inclinação para pecar. Ao nascer de novo, ao sermos libertos por Cristo Jesus, nós agora podemos dizer não ao pecado. Nós temos força em Jesus para lutarmos contra essa nossa natureza, para vencermos essa nossa natureza. Pastor, quando o homem e a mulher nascem de novo, ele não peca mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós não podemos mais pecar. O que eu estou dizendo é que antes nós só podíamos dizer sim para o pecado. Hoje nós podemos dizer não. Mas ainda continuamos com a capacidade de dizer sim para o pecado. Se nós não lidarmos, se nós não cuidarmos da nossa nova vida, nós podemos pecar. Mas esse não deve ser o padrão da nossa nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo diz que há uma luta. E olha só, queridos, Paulo ele lista aqui, e eu quero listar com vocês e pensar com vocês nessa lista que Paulo apresenta. O que essa inclinação produz, essa inclinação da carne produz. Porque se formos deixados à nossa própria natureza, se nós alimentarmos a nossa própria natureza, se nós vivermos por conta da nossa própria natureza, a nossa natureza produzirá os frutos ou a obra da carne, a obra da nossa natureza carnal, em níveis diferentes. Alguns, talvez em alguns dessas obras serão mais profundos, outros menos, mas será o que a nossa alma, a nossa natureza tem capacidade de produzir. São elas, versículo de número 19. Elas são conhecidas, diz Paulo, e são prostituição, impureza, lascívia. Aqui é interessante que Paulo, ele divide em pequenos blocos as obras da carne. Por exemplo, ele divide o primeiro bloco aqui em pecados da área sexual: prostituição, impureza e lascívia. São pecados da área sexual. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a nossa natureza foi afetada pelo pecado. E por isso houve uma distorção. Aquilo que Deus criou bom, aquilo que Deus criou para a nossa alegria, foi transformado, foi deturpado para prejuízo da nossa alma. Você já parou para pensar nisso? Que o pecado nada mais é do que a distorção daquilo que Deus fez bom? Que o pecado nada mais é do que aquilo que Deus fez bom, usado da forma errada? Que sexo não é pecado, que sexo é bênção, que Deus cria o homem e diz ao homem que ele deve frutificar, e nós sabemos que a frutificação ela vem por meio da relação sexual entre um casal, e que Deus deu o sexo ao casal como uma das chaves do casamento, e que Deus abençoou o primeiro casal, logo assim Deus abençoou também a relação sexual. Mas o pecado vem e transforma aquilo que Deus criou como bênção para um casal em uma distorção, em um pecado que leva muita gente à ruína. E são essas as distorções ou os pecados da sexualidade. Quais são? Prostituição. O que é prostituição? Prostituição pode estar aqui se referindo a qualquer relação fora do casamento. Uma vez que Deus fez o casamento, Deus fez o sexo para o homem com a sua mulher, para a mulher com o seu marido, qualquer relação fora do casamento é um ato de prostituição. Embora nós pensemos em prostituição apenas em prostíbulos ou coisa parecida, mas tudo aquilo que adultera a vontade e o plano original de Deus é um ato de prostituição. A impureza sexual, a lascívia. E aí não importa, irmão,
o quanto o mundo trate como normal o sexo fora do casamento. Não importa o quanto a nossa geração pense em dissolução de relações de acordo com a vontade das relações estabelecidas por Deus. Tudo isso é uma distorção, e isso se encaixa aqui no que eu estou chamando hoje aqui de pecados da sexualidade. Aquilo que Deus criou, abençoou e deu ao casal, vira um problema quando usado de forma carnal ou dando vazão à nossa natureza caída. Paulo lista aqui um outro grupo de pecados, que são os pecados dentro do âmbito de adoração ou da espiritualidade. Ele coloca aqui idolatria e feitiçaria. São pecados da área da espiritualidade ou da relação com Deus. Deus nos criou para a sua glória, o único digno de ser adorado. Mas o homem caído, por não conseguir relacionar-se com Deus, fez para si imagens e esculturas e adoraram essas imagens e a essas esculturas, chamando de Deus aquilo que não é Deus. Se tornaram idólatras, buscaram ter relações com Deus com base naquilo que não é espiritualidade. A feitiçaria era uma prática muito comum através de drogas, chás e transes para tentar alcançar uma espiritualidade, quando na verdade a verdadeira espiritualidade se dá no encontro com Deus. A sensação espiritual se dá nessa relação com Deus. Então, tanto a idolatria como a feitiçaria são distorções. Cá entre nós, irmãos, uma busca por uma espiritualidade em Deus agrada a Deus. Esse é o plano de Deus, a relação com o transcendental, a relação com o divino, a relação com o sagrado é a vontade de Deus. E o que o pecado faz com o homem? Distorce e cria um caminho para deuses, para o homem. Isso é um pecado da área da espiritualidade. Paulo ainda cita aqui um outro bloco de pecados, que eu diria que são os pecados das relações interpessoais. E eu fiquei um pouco assustado quando eu parei para pensar nisso. Porque Paulo, quando fala de pecado de sexualidade, porque assim, a gente trata alguns pecados como pecados gravíssimos. Então, quando você diz assim, sabe o irmão fulano brigou com outro na porta da igreja. Aí você diz assim, pecaram. Sabe fulano de tal tratou mal a sua esposa. Pecou. Sabe fulano de tal disse que ia pagar e não pagou. Pecou. Aí quando diz, sabe fulano de tal, então, ele fez sexo fora do casamento. Meu Deus! E eu não estou dizendo que essa última expressão seja errada. Eu estou dizendo que as outras eram erradas. Então, se o irmão brigou com o outro, meu Deus! Isso não é coisa para nós. O irmão comprou e não pagou, meu Deus! Isso não é coisa para nós. Mas nós classificamos alguns pecados que socialmente são mais feios do que outros, classificamos com níveis mais pesados. Mas olha só que interessante. Os pecados de âmbito da sexualidade, Paulo cita 3 exemplos: prostituição, impureza, lascívia. Os pecados da área da espiritualidade, ele cita 2 casos: idolatria e feitiçaria. Mas de repente Paulo faz uma pequena lista agora, num pacote aqui, de pecados da relação interpessoal. O pecado que eu cometo contra o meu irmão. O pecado que a minha natureza caída distorce a minha relação que deveria ser de amor, de cuidado, de honra, de zelo. Aí Paulo vem e coloca aí, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja. Percebe como a gente peca muito mais contra o outro
do que nas nossas, do que em relação às questões sexuais, que nós acumulamos mais nas nossas relações interpessoais do que no nosso próprio ato de adoração, que é mais comum que nós estamos pecando constantemente, ou melhor, quem vive guiado pela carne, está sempre ferindo, está sempre brigando, está sempre criando um problema, está sempre se vendo maior do que o outro, está sempre querendo ser o dono da razão, está sempre pensando em si, está sempre ouvindo a própria voz e nunca ouvindo o outro. Não se coloca no lugar do outro. Irmão, deixa eu lhe ensinar uma coisa importante. Faça esse exercício para qualquer um. Coloque-se sempre no lugar do outro. E quando eu digo coloque-se no lugar do outro, eu estou dizendo, fale com o outro, pensando que é você que está daquele lado, e tentando entender por que tal pessoa é como é, para que você possa, em Cristo Jesus, ajudá-la a ser diferente, não para passar a mão na cabeça dela e dizer, não, está tudo bem. Não, é para que você, se colocando no lugar dela, você possa entendê-la melhor e tentar ajudá-la. É uma lista bem maior. E há também aqui uma lista de pecados pessoais. E ele lista duas aqui: bebedices e glutonaria. Mais uma vez aqui, irmãos, perceba que Deus cria o prazer de se alimentar. Deus é que cria os frutos saborosos. Deus é que dá no jardim frutos saborosos para que o homem coma. É Ele que dá sabor à maçã, diferente do sabor da banana. É Ele que distribui os sabores para que o homem, é Ele que dá paladar ao homem. Então é lógico que Deus tem prazer que nós nos alimentemos, mas a distorção da alimentação é a glutonaria. E aqui então, nessa última lista, Paulo apresenta os pecados de categorias pessoais. E quando Paulo fala aqui de bebedice, eu ampliaria isso, porque eu sei que Paulo ele está falando daquilo que entorpece no seu tempo. Então, quando o homem queria fugir da sua realidade, o que ele fazia? Ele se embebedava. E o embebedar-se o entorpecia e fazia com que ele vivesse fora da sua realidade. E todas as vezes que um homem vive fora da sua realidade, ele desagrada a Deus. Todas as vezes que um homem foge da sua realidade, ele desagrada a Deus, porque ele está indo na contramão daquilo que Deus estabeleceu para ele. Então aqui no bebedice nós poderíamos ampliar isso e dizer qualquer substância ou experiência que lhe roube a consciência, qualquer substância ou experiência que lhe tire de si mesmo e lhe faça viver fora de si, é pecado contra Deus. Porque alguém pode não estar bebendo, mas consumindo drogas. Alguém pode não estar bebendo e nem consumindo drogas, mas vivendo um mundo irreal da internet, totalmente mergulhado em um constante passar telas, em um constante abrir janelas, e a vida vai passando enquanto ele está entorpecido com a vida dos outros, enquanto ele está entorpecido com vídeos banais que não lhe acrescentam absolutamente nada na vida, enquanto a vida vai passando, e ele usa aquilo como refúgio, como subterfúgio para fugir da sua realidade. Então, Paulo apresenta aqui pecados que são contra nós mesmos. A bebida, ou estar entorpecido, embora afete as famílias, mas é a priori um pecado cometido contra a pessoa, porque a vida dela vai passando enquanto ela está embriagada. Ela está cometendo um pecado contra o seu corpo enquanto ela vai cometendo o ato da glutonaria. Então, pecados na área sexual, pecados
na área da espiritualidade, pecados na área do relacionamento interpessoal e pecados contra a pessoa. Isso são os frutos da carne. Isso é o que a carne produz, isso é o que a nossa natureza normalmente produz. E aí Paulo diz que para vencermos isso, nós precisamos andar no Espírito. Eu tenho visto muitas pessoas que, ao ouvir uma palavra como essa, elas dizem: é verdade, pastor, eu preciso dos frutos do Espírito. Na verdade, a gente usa a expressão frutos, mas é fruto, singular. É um fruto que produz essas características. É um fruto produzido pelo Espírito de Deus, que produz as características que glorificam a Deus. E Paulo lista também essas características do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é que Deus espera. Quando Deus cria o homem, Deus deposita no homem a capacidade de viver em amor, de não viver em guerra. Deus capacita o homem para que o homem ame a Deus e ame ao próximo. Esse é o grande mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus capacita o homem para viver alegre. E viver alegre aqui, irmãos, não é viver sem problema, não é viver rindo sempre. Hoje pela manhã, a Aninha, quando foi cantar uma das músicas do grupo aqui, ela disse assim: eu tenho aprendido, e eu aprendi a louvar a Deus em todo o tempo. Eu tive que pôr isso à prova no momento mais difícil, porque cantar quando as coisas estão bem é tranquilo, mas quando no momento mais difícil da minha vida, eu tive que adorar a Deus. E eu sou testemunha disso, porque indo visitar a Aninha, quando eles receberam a notícia de que o pai estava com uma enfermidade, uma das coisas que nós fizemos juntos foi cantar. E ela tocando violão e louvando a Deus, adorando a Deus. Então, que alegria é essa? É aquela alegria que dá certeza ao meu coração de que Deus é comigo, de que na luta Deus não me abandonou, que Deus é bom o tempo todo e apesar das circunstâncias, Deus continua comigo. Então é uma alegria que traz confusão ao mundo. Como pode alguém estar enfrentando uma luta e mesmo assim estar alegre? Não estar alegre com a situação, é estar alegre em Deus, apesar da situação. Mas é só Deus que pode nos capacitar a ter esta alegria. Paz, longanimidade, benignidade, frutos dessa bondade de Deus nas nossas vidas, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas vezes, irmãos, nós não lutamos para tentar dominar a nós mesmos, refrear a nossa língua, dissemos coisas que não queríamos dizer, fizemos coisas que prometemos para nós mesmos que jamais faríamos, voltamos a práticas que nós já tínhamos superado, mas por não estar vivendo no Espírito, andando no Espírito, praticamos. Mas sabe qual é o problema? É que quando nós ouvimos isso aqui, as pessoas dizem assim: pastor, é isso aí, está certo, a Bíblia está certa, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa mais amorosa, eu vou me esforçar para ser amoroso. Não vai conseguir. Não, pastor, eu li a Bíblia e eu vi que Deus quer que eu tenha alegria. Então, apesar da luta, eu vou sorrir. Quando alguém perguntar para mim como é que eu estou, eu vou responder que está tudo bem. Vai ser forçado. Eu vou procurar ter domínio próprio. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que nós vamos ter isso se andarmos no Espírito. Não somos nós que produzimos. Não é o nosso esforço que produz.
Não é a minha disciplina, embora eu deva ter disciplina, não é a minha disciplina, não é a minha religiosidade, não é a minha oração no monte, na igreja, não é o meu esforço que produz isso. Quem produz é o Espírito Santo, não é o fruto de um homem esforçado, é o fruto do Espírito de Deus em mim. Vou te dar um exemplo. Se por acaso eu disser assim, amanhã cedo eu quero ir para Barra Funda. Se eu jogar no GPS, lá ou no Waze, Barra Funda, vai dizer lá, talvez, vou chutar aqui, não sei precisamente, mas vai dizer 40 minutos daqui lá. 40 minutos daqui na Barra Funda. Se eu pegar uma bicicleta, eu faço em 40 minutos? Não. Se eu for a pé, eu faço em 40 minutos? Não. Porque o que me faz chegar em 40 minutos na Barra Funda, o trajeto está programado para eu andar, para eu fazer em 40 minutos de carro até a Barra Funda. Então, se eu quero fazer esse percurso, só será possível se eu fizer de carro. Se eu tentar fazer a pé, eu vi lá no GPS, pego o celular, boto no bolso, vi lá o trajeto e vou fazer andando. E aí eu vou brigar, porque eu vou olhar e vou perceber que já passaram 40 minutos e eu ainda estou em Itaquaquecetuba. E eu vou dizer, mas eu não consigo chegar em 40 minutos na Barra Funda. E eu vou ficar brigando comigo, tentando fazer algo que para mim é impossível. Aí se o GPS fosse inteligente, ele diria assim, volta para casa, pega o carro, é de carro, mané. É impossível fazer nesse tempo, a pé ou de outra forma. Da mesma forma, queridos, quando a Bíblia nos diz, e Paulo está nos dizendo, ande no Espírito, e você não vai cumprir as concupiscências na carne, não é uma luta sua. A sua batalha não deve ser para produzir, ou para ter uma produção, uma autoprodução dos frutos. A sua batalha deve ser para andar no Espírito. E aí, então você não vai cumprir as concupiscências da carne e você vai ver o Espírito de Deus produzir em você esses frutos que a Bíblia diz que deve ser produzido em nós. E aqui, irmão, eu preciso ser muito sincero contigo. Nós, e eu estou generalizando, talvez você não, talvez eu apenas, geralmente sou vencido pela minha natureza carnal por não alimentar, por não andar no Espírito como eu deveria. Eu exemplifico. Um homem tinha uma rinha de cães, clandestina, obviamente. Ele tinha 2 cachorros e ele criava os 2 e colocava os 2 numa arena para lutar um contra o outro. E ele sempre apostava no cachorro vencedor. Numa semana era um que vencia, na outra semana era outro que vencia, cada hora era um que vencia. Ele colocava os 2 lá, recolhia o dinheiro das apostas, mas ele sempre apostava no que vencia. O pessoal ficou encafifado com ele. Disse, cara, como é que você sabe? Porque cada hora é um que ganha, mas você sempre sabe o que vai ganhar. Como é que você faz isso? Ele disse, segredo profissional, não conto. Mas depois de muito tempo, um homem decidiu pagar um dinheiro para ele. Disse, cara, eu vou te pagar um dinheiro, não vou nem apostar. Eu vou pagar para você, só para você me contar qual é o segredo. Como você sabe qual é o cachorro que vai ganhar a luta? Ele disse, tudo bem. Pegou o dinheiro e disse, vou te contar. Sou eu que crio. Ele disse, não, isso eu sei. Sou eu que alimento. Ele disse, não, isso eu sei. É você que treina, é você que prepara tudo, mas como é que você sabe qual vai ganhar? Ele disse, olha,
aquele que eu alimento mais durante a semana. Então, quando vai ter a luta, se a luta é no sábado, eu dou alimento para um dos cachorros suficiente para ele se manter vivo. E o outro eu capricho, deixo ele forte. Quando chega no dia da luta, um está forte, o outro fraco. Vence aquele que eu alimento mais. Entendeu? Na batalha entre carne e espírito, na sua vida, quem está ganhando? Quem você tem alimentado mais? Quer passar vergonha comigo? Não vai ser uma vergonha pública, vai ser uma vergonha interna. Vamos junto? Então pense nisso. Nós estamos no domingo, eu acho que hoje é dia 13, é isso? 12, dia 12. Então nós estamos no 12º dia do mês de dezembro. Quanto tempo você gastou com a sua Bíblia nesses últimos 12 dias? Nesses últimos 12 dias, quanto tempo você gastou com a sua Bíblia? Quanto tempo você leu essa palavra? Quanto tempo você se colocou diante deste livro e disse: Senhor, me guia, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Quantas vezes nesses últimos 12 dias, ao tomar a decisão de sair de casa para começar um dia, para uma reunião com funcionários, ou para uma reunião com o chefe, ou para uma decisão na empresa que você trabalha, quanto tempo você gastou buscando a direção de Deus para uma decisão na sua vida? Quanto tempo você usou para dizer: eu preciso de viver em comunhão com a igreja de Cristo? Eu preciso estar onde Deus está ministrando. Eu preciso cumprir a vontade de Deus, que é cuidar dos meus irmãos e ser cuidado pelos meus irmãos. Quanto tempo você gastou congregando? E aí, irmão, eu entendo o seu trabalho, eu entendo a distância onde você mora, eu entendo a luta do dia a dia, e como congregar, eu estou dizendo vir à comunidade quando possível, mas eu estou dizendo juntar um grupo de pessoas, juntar a família, ou juntar alguns irmãos, ou reunir-se com a sua esposa e dizer: agora nós vamos ter um tempo de comunhão na presença de Deus em adoração a Ele. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo você gastou ouvindo uma mensagem que encheu o seu coração nesses 12 dias? Quanto tempo você passou ouvindo uma música que lhe aproximou mais das realidades de Deus, que te trouxe à memória a bondade do Senhor? Quanto tempo? 12 dias, irmãos. 12 dias. Quem é que você está alimentando? Quem é que vai vencer essa batalha, obviamente? Lembre-se, Paulo diz no capítulo 5, versículo 18 de Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo diz agora, em Gálatas capítulo 5, andem no Espírito. Não é o Espírito de Deus que vai andar comigo. A orientação é que eu busque andar com Ele, o esforço é meu. Sou eu que tenho que desejar, sou eu que tenho que me disciplinar, sou eu que tenho que buscar. Encha-se do Espírito Santo, disse Paulo, não é fique de boca aberta que o Espírito Santo vai te encher, não, é busque ser cheio. Procure formas, procure caminhos, procure recursos para ser cheio do Espírito Santo. E Deus, pela sua bondade, nos dá meios de graça, recursos, irmãos. Congregar é um recurso para estar perto de Deus, para ser cheio do Espírito de Deus. Ler a Bíblia é um recurso, orar. Nas reuniões de oração da igreja, eu chego à conclusão que ninguém tem problema. Quando eu venho para a igreja orar, eu chego à conclusão que está todo mundo bem em casa, que os filhos todos estão protegidos contra o mundo, que as relações matrimoniais estão todas uma bênção, que todos estão cheios do Espírito Santo e estão vivendo em plena paz e santo gozo. Porque se não estivessem, estariam orando. Se não estão orando, é porque está tudo bem.
Ou não? Não, não é. Não está tudo bem. Agora, falamos de alimentação espiritual. Para a vergonha e o constrangimento ser maior para dentro de nós, nesses 12 dias, quanto tempo você gastou vendo coisas que não edificam? Irmão, eu gosto de filme, assisto muito pouco. O tipo de filme que eu gosto muito mais de biografias, de histórias baseadas em fatos reais. Então, eu confesso que eu assisto pouco filmes, mas eu gosto de um bom filme. E não vejo problema nenhum nisso. Eu gosto de uma boa música. Eu divido a música em 2 gêneros, bom e ruim. Tem música evangélica que é ruim um bocado. E tem música evangélica velha, nova, que é boa demais. Tem música secular, em uma grande maioria, que é ruim demais. Tem música secular que é boa. Então eu não estou dizendo aqui que você deve se isolar dentro de um convento, dentro de um mosteiro. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: alimente o seu coração. Busque coisas que te aproximam mais de Deus. Quanto tempo nesses últimos 12 dias você gastou com TV? E com coisas que não edificam em nada. Eu não estou dizendo que você foi lá ver a respeito das informações sobre a Ômicron, se é bom, se é ruim esse negócio, o que está dando e tal. Não, estou falando de informação, eu não estou falando de edificação, eu não estou falando de um bom documentário, eu estou falando de um tempo inútil. Inútil. Pior do que o tempo inútil é o tempo gasto com coisas que profanam a santidade de Deus. Coisas que, além de não glorificarem a Deus, de não me trazerem para perto de Deus, ainda promovem uma mensagem que afasta a minha mente e o meu coração de Deus. Eu não estou falando de você assistir uma série que fala de amigos. Eu estou falando de você assistir um programa, uma série, um documentário, um filme ou uma novela que promove a prostituição, que promove o adultério, que promove o erro, que normaliza o pecado. A minha pergunta é: ao gastar tempo com isso, eu estou alimentando a quem? A minha carne? A minha natureza caída? Ou estou alimentando a minha caminhada no Espírito? Quanto tempo você gastou com redes sociais? Quanto tempo você gastou com coisas que não edificam? E volto a dizer, irmãos, redes sociais são bênção, ou podem ser. Conversando aqui com os irmãos novos membros, pelo menos 70% deles tiveram contato a primeira vez com essa igreja por meio do Facebook. E o Facebook é uma maldição, mas a gente pode transformar em bênção. Estamos transformando em bênção para a glória de Deus. Mas quanto tempo você gastou com coisas que não te edificam? Aí você acha mesmo que vai chegar aqui num domingo e vai ter uma relação com Deus onde tudo vai mudar, onde Deus vai te encher. Aí você vai querer transferir mesmo essa responsabilidade para o ministério de louvor. Você vai querer transferir essa responsabilidade para a pregação do pastor. Não, querido. É você que tem que andar no Espírito. É você que tem que buscar ser cheio de Deus. É você que tem que andar no Espírito. E você pode, porque Deus quer e Deus abre esse caminho para você. É possível, irmãos, nós sairmos daqui hoje com uma decisão: eu vou andar no Espírito. Andar no Espírito não significa não pecar nunca mais. Andar no Espírito não significa não errar. Andar no Espírito significa buscar me aproximar tanto de Deus, que eu a cada dia tenha mais força para dizer não ao pecado, para dizer não à frieza espiritual, para dizer não àquilo que desagrada a Deus, e aquilo que desagrada a Deus me prejudica. A lista de obras da carne
Elas me prejudicam, elas prejudicam a minha família, elas prejudicam a minha vivência com os meus irmãos. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero paz, eu quero longanimidade, eu quero o amor de Deus sobre a minha vida, eu quero essa alegria do céu no meu coração. Mas para isso eu preciso andar no Espírito. Deixei hoje de manhã 3 meios de graça, 3 dicas, 3 disciplinas espirituais que podem te ajudar na caminhada. Primeiro, ore, irmão. Ore. Tenha uma prática de oração. E quando eu estou falando de oração, entenda que oração é uma conversa franca com Deus, que pode ser feita de joelhos aqui na sexta-feira às 10. Mas pode ser feito enquanto você dirige, pode ser feito enquanto você pega uma van lotada, pode ser feito enquanto você toma banho, pode ser feito a qualquer momento a qualquer momento do seu dia. Quando eu quero conversar com alguém, um papo assim mais pontual, eu chamo para tomar um café. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café, a gente senta, aí eu reservo, eu sei que aquele tempo, eu vou deixar meu celular de lado, eu não vou mexer no meu celular, porque é falta de respeito, eu vim conversar com fulano. Naquele tempo, eu vou sentar à mesa com ele, vou falar e vou ouvir. Dificilmente eu marco para tomar um café. Vamos tomar um café das 20 às 20h15? Não, porque eu não sei, é uma conversa, numa conversa do pode acontecer, eu vou tomar um café às 20. Geralmente, vai embora a história. Oração é mais ou menos isso. Oração é, eu preciso dialogar com Deus. Eu preciso de um tempo exclusivo para Deus. Eu tenho a minha oração que eu faço enquanto estou andando, enquanto estou lavando louça, enquanto estou... tudo bem, isso é oração também. Mas estou falando daquela oração que eu paro e, usando uma linguagem figurada, vou tomar um café com o Senhor. Eu digo, Senhor... E aí eu oro, e a minha oração não é uma oração para os outros. Soberano e eterno Deus que habita nas alturas dos céus, na sua glória inacessível. Não, essa é a oração para você ouvir. A minha oração com Deus é a minha conversa franca. É Deus está doendo aqui, Senhor, estou sendo tentado ali, Senhor, estou precisando aqui, Senhor, me ajuda, Senhor, é assim que eu sou, Senhor, é a oração de Abraão. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor livra. Senhor, desculpa te incomodar, desculpa ser chato, insistente, mas eu vou te perguntar só mais uma vez, e se tiver 30? Senhor, eu disse que eu ia perguntar só mais uma vez, mas deixa eu perguntar só mais uma aí, e vai orando, e vai falando, e vai ouvindo, e vai tendo tempo, não é dizer e sair correndo, não é dizer e depois parar. Senhor, agora fala meu coração, Senhor, ministra ao meu coração, deixa eu ouvir a tua voz. Oração. A segunda dica que eu quero deixar para você, como uma disciplina, um meio de graça, chame como você achar melhor, congregar. Irmãos, tem uma mentira que o capeta implantou na nossa geração, que nós não precisamos de igreja. Eu não tenho nenhuma preocupação em dizer que isso quem inventou foi o diabo. Nós podemos não precisar de formalidade, nós podemos não precisar de um modelo específico, nós podemos não precisar de um salão, nós podemos não precisar de um púlpito, de um microfone, mas de igreja nós precisamos, de congregarmos-nos nós precisamos, de um ao outro, de caminharmos juntos, de podermos juntos dizer Pai nosso, o pão nosso, nós precisamos da vivência real do que é ser igreja, não importa se num salão alugado como esse, ou debaixo de uma árvore, mas ter gente que cuide da gente, que cobre a gente, e de quem a gente cuide também, gente que andando com a gente não nos deixe cair no abismo, gente que olhando para a gente perceba as nossas fraquezas e diga, irmão, peraí, se fortaleça, vamos lá, firme na caminhada, gente que dê a mão para a gente e que caminhe. O nome disso é congregar, irmão, é estar junto como igreja. Igreja não é um lugar para a gente ir ao domingo, não. Igreja não é um lugar para a gente ir quando a gente tem tempo, quando a academia está fechada.
quando não tem um programa legal. Não, igreja é um lugar para nós nos reunirmos, para nós nos pastorearmos mutuamente, para nós sermos fortalecidos, para nós ouvirmos coisas como essa, que nos incomodam e nos põem para pensar, para a gente voltar para casa e ser melhor para a glória de Deus. Então congregue, irmão. Não perca uma oportunidade de se reunir como igreja. Mora longe, chega tarde do trabalho todo dia, arrume um dia na semana para se reunir com a sua família. Você não pode estar aqui conosco? Se reúna, convide um amigo para estar com vocês. Cante junto, orem junto, leiam um texto junto, estudem junto um livro da Bíblia, sei lá, faça alguma coisa que possa ser considerado o cuidado de igreja um para com o outro. Ore, congregue e leia as Escrituras. Alimente o seu coração, irmão. Ah, pastor, é que eu não entendo muito bem a Bíblia. Eu também não entendo o Harry Potter. Eu também não entendo o Senhor dos Anéis. Eu também não entendo a série, sei lá, como é que é? A do trono lá, como é que é? Game of Thrones. Eu nem sei, eu sei que existe uma série, eu nem sei do que se trata. Bom, pelo nome, eu sei que deve ser uma guerra dos tronos, agora eu não entendo. E por que eu não entendo essas coisas? Não é porque eu não tenho capacidade intelectual para entender, é porque eu nunca vi. Como é que eu vou? Eu sei que tem lá eu sei que tem um personagem ou outro lá do Senhor dos Anéis, eu sei que tem um personagem ou outro do Harry Potter e tal, mas sei porque vi uma coisa ou outra. Aí imagina eu, vou tentar entender Senhor dos Anéis. Não entendi nada. Vou tentar entender Star Wars. A força está com você. E não vou entender. Qual é a forma de eu entender? Lendo, acompanhando, sabendo quem é quem, me reunindo com pessoas que gostam da mesma coisa, discutindo com eles, tentando entender aquilo que eu não consegui entender, perguntando para alguém que é mais maduro do que eu naquilo. E essa é a forma. Então, você quer ler a Bíblia tirando a sorte? Com a Bíblia você não vai entender mesmo. Vai ser sempre difícil para você. Então leia. Separe um texto, leia sem pressa. Não precisa ler a Bíblia. Olha, não se preocupe em ler a Bíblia todo em um ano. Se preocupe em ler a Bíblia o ano inteiro. É melhor que você leia um versículo o ano inteiro e entenda e ele te transforme do que você leia a Bíblia para cumprir uma tabela inteira. Mas se você puder, separe um livro. Leia, tranquilo, pensando. Quando você não entender, procure um irmão mais maduro na fé do que você. Quando você não encontrar um irmão mais perto de você, procure um obreiro, me procure, vai lá na faixa lá da igreja, no painel aí da igreja, tira uma foto lá, tem o meu celular, me liga, pastor, eu li tal texto, não entendi. Se eu entendi, eu explico para você. Se eu não tiver entendido, irmão, pera aí que nós vamos procurar junto a resposta para isso aí. Mas leia as Escrituras. Leia a Bíblia, ore, congregue. E você vai estar mais próximo do Espírito. É você que tem que andar no Espírito. É você que tem que se encher do Espírito Santo. Amém, querido? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está.